Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. E é muito legal porque eu, na época, o tio Dema era um médico que eu admirava, e eu li um livro muito famoso chamado Hospital, na época, do mesmo cara que escreveu Aeroporto, Hotel, sei. O mesmo autor, que era, aqui no Brasil virou uma coqueluche, né? E a primeira página do livro, se eu não me engano, o patologista, que é o personagem principal do livro, entra na porta do hospital e está escrito assim na porta do hospital: proibido fumar. Ele olha, acende um charuto e entra. Eu falei, é esse aí. É isso aí. É exatamente o que eu quero da vida. Entendeu? Autoridade. Não é comigo. Ah, é? Tinha essa... Esse barato de... Não, porque você está crescendo, uma criança, no meio de uma ditadura. Putz, é mesmo. Né? Você tem um amigo seu que some, né? Não um amigo próximo, mas uma pessoa que você conhecia, tinha ouvido, né? Sumiu da ditadura. Porque quando eu abri o armário na Faculdade de Medicina, quando eu cheguei, tinha coisas desse cara, e esse cara tinha sumido, né? Então você está crescendo num ambiente, né, com essa opressão, né? Tem histórias sensacionais desse período também, né? Não sei se eu posso mencionar uma, claro, mas porque é muito, muito divertido. Nessa época eu estava no Bandeirantes. E tinha um secretário de segurança do Estado de São Paulo, Erasmo Dias, que era a personificação do fascismo aqui em São Paulo. E ele ia ser candidato a deputado federal. Tá. E a nossa turma, que era só homem, porque no Bandeirantes era separado, né? Tinha classe masculina e feminina. Imagina, tem andar só de homem e andar só de menino. Imagine, terceiro ano colegial, né, todo mundo, né, na plenitude fisiológica, tendo que viver com isso, né, que era uma coisa maluca. Mas aí o nosso querido Erasmo Dias se candidata a deputado federal, e nós éramos uma turma de malucos. O nosso apelido era os Visigodos, né, do Bandeirantes. Metade da turma entrou na USP, na Medicina USP, pra você ter uma ideia como era o povo, né? Nós fomos no comitê eleitoral aqui no Bela Vista, se não me engano, e pegamos uma pilha de santinhos gigantesca do Erasmo Dias. Os caras nos cumprimentando, falando, nossa, que maravilha. E fomos no Bandeirantes e passavam as aulas desenhando Hitler no Erasmo Dias. E à noite a gente... Fazendo bigodinho. Bigodinho, pondo a suástica, fazendo... E à noite a gente ia espalhar pela Avenida Paulista. E um dia eu tô em casa, meu pai lendo o jornal, e sai um troço, acho que na Folha, em algum lugar. Olha o risco que vocês estão espalhando santinhos. No jornal estava uma nota, né, do Erasmo Dias como nazista. E eu olhando pro céu, né? E meu pai, nossa, quem será que tá fazendo isso? Molecada. Ele não simpatizava nem de perto do cara, mas não imaginava que o culpado, e meu pai era juiz, e o culpado estava tomando café da manhã com ele, porque nós passávamos meses lá criando novas caricaturas. Aí tem no bolso amassado assim. Imagina, que é isso, quase chegou por isso, né? Que coisa. Então eram coisas sensacionais. Eu tinha um grande amigo meu, Fábio Pugliese, que depois foi fazer direito, que um dia chega na minha casa, né, com um livro do Marx, né? E naquela época, se andar com o Capital no meio da rua, ou qualquer livro, né, era correr um risco sério, né? Aí meu pai, que adorava o Fábio, vira para ele: Fábio, você não sabe os tempos que nós vivemos? Você está andando com meu filho com isso na rua? Por que você faz isso? Aí o Fábio olha para ele: porque as meninas adoram, doutor Anjo. Esse era o grande Fábio Pugliese, né? Que resposta maravilhosa. Sensacional, da resistência democrática brasileira. Você tá lendo? Não, mas as garotas adoram. Não, eu não tô lendo nada, mas as meninas adoram. Então, esses tempos eram tempos muito difíceis, né? Para quem estava crescendo. Imagino. Meu pai me conta umas histórias de você não saber quem poderia te dedurar, quem poderia te entregar nas escolas, porque meu pai era professor também. Foi um tempo muito difícil no Brasil, né? Mas, por outro lado, foi um momento em que, nossa, a vida tinha outra dimensão, sabe? Porque você não sabia o que podia acontecer, né? Sim, nesse sentido. Olha, você vê, eu tive aventuras. Eu participei, eu estava dentro do Congresso na votação da emenda Dante de Oliveira das diretas. Eu participei de todos os comícios das diretas, fui para todo lugar do Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Mas eu consegui ir
Entrei no Congresso e vi a votação da emenda que não foi aprovada, e de repente você vê o Exército cercando o Congresso lá fora, né? E o Newton Cruz, que acho que acabou de falecer recentemente, no cavalo lá, acho que se achava o Napoleão dos trópicos, né? E eu tenho essa memória até hoje, né? De estar dentro do Congresso e vendo, foi um momento histórico, né? Do Brasil, né? E aí eu cheguei nos Estados Unidos, fui contar isso, ninguém entendeu absolutamente nada, né? Porque o contexto não faz parte da vida dos caras, né? Então foi um período muito rico que me ajudou a ser... eu acho, foi muito fundamental. Eu não teria sido cientista que eu fui se eu não tivesse vivido isso aqui. É mesmo? Você acha eu digo, que o meu processo de formação intelectual, né, toda a minha... Essa vontade de querer saber mais e de romper essa coisa da autoridade, né? Não Sim, pode isso daqui. Porque essa é a essência da ciência, né? É a essência do método científico. Ninguém se impõe pela autoridade. Exato. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!